Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar. Oremos mais uma vez, queridos. Eterno Deus, neste momento nós lemos a Tua palavra e vamos expô-la. Que o Senhor nos dê unção do Santo Espírito e fale ao nosso coração, Pai, para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor meu, amado da minha alma, rocha minha, meu Redentor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, cada vez mais que os dias passam e no pastorado, caminhando com as pessoas, conhecendo o contexto que nós vivemos, especialmente numa cidade como a nossa, São Paulo, nós vemos que os padrões do mundo cada vez mais nos influenciam. E infelizmente muitas pessoas têm seguido estes padrões. E essa maneira de viver, essa visão de mundo, estes padrões, isso nós chamamos e recebe o nome dado a isso é secularismo. Recebe-se este nome, secularismo. E eu entendo, queridos, que o nosso maior inimigo nos dias de hoje, o que Satanás, o inimigo de nossas almas, tem usado, é esta filosofia para nos afastar do Senhor. O secularismo. E o que é o secularismo? O secularismo é um modo de vida, é um modo de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião, ou à palavra de Deus. Na raiz, na sua estrutura, nós vemos que é uma geração, referia-se a uma geração ou uma era, mas a palavra secular ela vem tendo o significado de pertencente a esta era mundana, a este tempo, a estas filosofias. Ou seja, em termos gerais, o secularismo, ele envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo, lado a lado, com uma negação, uma exclusão total das realidades transcendentes do outro mundo, da palavra de Deus. Essa é uma cosmovisão, um estilo de vida que tem regido a vida de muitas pessoas. E infelizmente o secularismo é esta abordagem não religiosa que tem entrado dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares, na nossa filosofia, no relacionamento conjugal, na educação dos nossos filhos. Haja vista que o que nos direciona na educação dos nossos filhos não é mais a escritura, e sim as técnicas de psicólogos, de técnicas comportamentais, é o cantinho do pensamento, não é a vara. E toda vez que nós usamos qualquer filosofia que não seja cristã, na educação dos nossos filhos, por exemplo, nós afastamos eles do Evangelho. Toda vez que nós tomamos para nós esta filosofia secular, para a nossa vida, nós nos afastamos do Evangelho de Cristo.
Então os valores morais têm sido substituídos por desejos imorais, que cada vez mais são vistos pela sociedade em geral como algo natural. E nós temos visto isso claramente dia após dia, que os valores bíblicos estão sendo rechaçados, e aquilo que é anormal tem se tornado normal. E a mídia, aqueles que controlam os meios de comunicação, eles tentam nos mostrar isso. E sabe qual é o problema, queridos? Nós temos aceitado. Infelizmente, nós temos aceitado muito disso. Então, o baluarte da verdade, a verdade de Deus, tem sido mortalmente afetada por esta corrosão de um modo de vida, de uma cosmovisão distante de Deus. E essa deve ser a nossa luta contra esse tipo de filosofia. Nós vivemos em tempos difíceis. Esta secularização tem nos anestesiado. Parece que nós estamos entorpecidos. E cada dia que passa, nós somos mais e mais influenciados por este sistema de pensamento. E veja, querido, o que o diabo quer é que você cada vez mais seja secularizado, que você não perceba a ação e o poder de Deus na nossa vida cotidiana, diária, que você fique familiarizado com as coisas de Deus, com o sagrado, mas que isso não tenha relevância na sua vida. Então nós fazemos uma separação, uma dicotomia. Domingo é o dia do Senhor, e cá estamos para adorar ao Senhor. Mas qual é a conexão, qual é a ligação com a nossa realidade amanhã de manhã? Segunda-feira, quando você levanta bem cedinho para ir trabalhar, quando você vai pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, trânsito, o que aconteceu hoje tem relevância na sua vida amanhã. Infelizmente, nós temos feito esta separação. Domingo é o dia do Senhor, eu sou crente, mas na semana eu vivo a vida como eu entendo que eu devo viver. Mas nós estamos familiarizados com as coisas de Deus, mas este não é o propósito para o qual eu e você fomos criados. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, para adorarmos a Deus e para estarmos na presença do nosso Deus. Nós somos chamados para a adoração. Quando eu olho para esse texto, nós vemos alguns aspectos do que falamos aqui neste texto. Quando nós olhamos aqui para a Escritura e olhando para esse tempo de Jesus, para o contexto próximo, nós vemos aqui que Jesus estava se manifestando claramente. Claramente, ele vem aqui se mostrando como o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para nos reconciliar, o nosso Redentor. E ele começa então a se mostrar, e nós vemos aqui no contexto próximo, por exemplo, no capítulo 5, Jesus operando muitos milagres, grandes maravilhas. Nós vemos quando ele vai para Gadara, e lá então ele opera um grande milagre. Nós vemos na região, ali no seu QG espiritual, que era Cafarnaum, operando grandes milagres. Eu queria relembrar alguns desses milagres com os irmãos. Nós vemos aqui nos versos 19 e 20 do capítulo 5. Nós vemos aqui um moço, um rapaz endemoniado, que sofria com isso tudo. E quando Jesus o liberta, e quando ele é curado, ele passa a pregar o Evangelho, a testemunhar do Evangelho. Um grande milagre. Logo após isso nós vemos o texto continuando, e aí nós vemos Jairo indo até Jesus e pedindo para que Jesus fosse até a sua casa, e no caminho uma mulher vem e pensando com ela mesma, dizendo: se eu apenas tocar as suas vestes eu serei curada. E quando Jesus está andando no meio daquela multidão, esta mulher, ela toca Jesus, e Jesus então para e diz: alguém me tocou? E os discípulos
como se falassem: Senhor, como assim alguém lhe tocou? Todo mundo está tocando o Senhor, todo mundo está encostando no Senhor. Ele diz: não, alguém me tocou de maneira diferente. E esta mulher então, tímida, se revela a Jesus, e ali nós vemos uma mulher que sofria há muitos anos, não só com a doença, mas eu fico imaginando tantos e tantos tratamentos que essa mulher buscou e ela não conseguia resolver o seu problema. Nós não ficamos aflitos quando vamos fazer um exame médico, ou quando os médicos fazem os exames todos e não encontram a causa do nosso problema. Imagine esta mulher, queridos, tantos anos sofrendo, mas ao tocar Jesus, um milagre acontece. Ela é transformada. E depois nós vemos também algo extraordinário, que é o coração de Jairo sendo transformado. Às vezes nós enfatizamos apenas a ressurreição da filha de Jairo, mas aqui nós vemos que este homem, ele é admoestado e ele guarda no coração a palavra do Senhor Jesus: não temas, creia somente. Ele confia no Senhor Jesus e tem a sua vida transformada. Então aqui nós vemos claramente, de maneira muito evidente, o Senhor Jesus mostrando o seu poder e a sua autoridade. Autoridade de enviado de Deus, prerrogativa de enviado de Deus, Deus conosco, Emanuel, Deus que tabernaculou conosco. Então ele estava aqui declarando e mostrando, através das suas obras, dos seus milagres, que ele era o Messias, o Redentor, aquele pelo qual eles aguardavam. Sendo assim, quando eu olho, por exemplo, para o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, eu vejo este como o capítulo da fé. Entretanto, quando nós começamos a ler o capítulo 6, nós vemos o oposto. Nós não vemos aqui as pessoas demonstrando fé, muito pelo contrário. Nós vemos aqui incredulidade. Mas qual era a causa dessa incredulidade neste momento? O texto nos diz no verso 1: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Algum tempo, nós não sabemos quanto tempo depois de ter deixado Cafarnaum, Jesus entrou em sua cidade, diz o texto, ou seja, o lugar onde ele tinha crescido. E basicamente a palavra usada no original, traduzida aqui como terra, significa a terra do seu pai, ou seja, o local onde ele foi criado. Mesmo Jesus tendo nascido em Belém, e durante uma grande parte do seu ministério, ele tem estado lá em Cafarnaum, ele sempre foi conhecido como Jesus de Nazaré. Ele permaneceu sendo de Nazaré, porque foi o lugar onde ele foi criado. E diz o texto que ele chega em Nazaré, e para onde ele vai? Chegando o sábado, ele foi para a sinagoga. Passou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus agora vai para a sinagoga de Nazaré, um lugar de ensinamento, e ele passa a ensinar as Escrituras. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, nós vemos que ele leu Isaías 61, versículo 1, mostrando que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido de Deus, e que esse ungido de Deus iria proclamar as boas novas para os pobres, que este ungido de Deus, ele traria libertação aos cativos, vista aos cegos, e anunciaria o ano aceitável do Senhor. Após ele ter lido esta passagem, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 21, Jesus disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O
O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, lá em Nazaré, na sua terra natal, na sua terra onde ele foi criado, onde ele era conhecido, ele estava afirmando que nele, no seu ministério, a promessa de Isaías estava se cumprindo. Ele era o ungido de Deus. Marcos mostra que a primeira reação do povo foi favorável. Jesus havia falado com tal convicção, com tal novidade, com tal autoridade, com tal graciosidade, que eles ficaram admirados, diz o texto. No entanto, essa reação favorável não durou muito tempo. O entusiasmo começou a dar lugar a um criticismo negativo. Embora as palavras de Jesus fossem maravilhosas, fossem lindas, vinham de Jesus, vinham dele. E a pergunta na cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo era: como isso era possível? Como isso era possível? Onde aquele homem, onde ele aprendeu isso? De onde vêm estas coisas maravilhosas? Alguém poderia até mesmo dizer assim: espera um pouquinho, eu conheço esse Jesus aí. Eu acho que ele estudou lá na escola judaica comigo. Ele foi meu colega. Mas ele... Não, tem alguma coisa equivocada aí. Esse começou a ser o pensamento daquelas pessoas. O homem, as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava para as pessoas de Nazaré, parece que isso não se encaixava. E além do mais, o que falar dos milagres operados através de Jesus? Das obras poderosas que foram realizadas por suas mãos, por intermédio dele. As pessoas de Nazaré não poderiam negar os fatos. E é interessante perceber aqui que a distância de Nazaré para Cafarnaum era apenas de aproximadamente 30 quilômetros. Eram muito próximos essas duas cidades. Então as pessoas daquela cidade, bem como toda a região, tinham ouvido falar deste homem que era o Messias e dos milagres que ele estava operando. Mas qual era a fonte de tudo isso? Será que não ocorreu para os nazarenos que a fonte das palavras e das obras de Jesus é porque de fato ele era o Messias, o enviado de Deus, e que a fonte era o próprio Deus? Além do mais, se ele havia feito isso ali em Cafarnaum, e o que eles não estavam rejeitando os fatos e os relatos, então por que não deveria fazer agora na sua cidade, em Nazaré? Será que ele não faria o mesmo ali? E o povo, por causa da origem de Jesus e por conta da familiaridade com a pessoa de Jesus, se deixaram tomar pelo secularismo, pela incredulidade, e não creram em Jesus. E não creram em Jesus. Olha o que diz o texto. Verso 3. Não é este o carpinteiro? Veja bem. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E as irmãs dele? Elas não vivem aqui entre nós? Eles olharam para Jesus, e por conta da sua origem, da familiaridade que eles tinham com Jesus, eles não conseguiram perceber que aquele Jesus, aquele homem, era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus que estava ali encarnado entre eles. Eles conseguiram simplesmente olhar e ver um carpinteiro. Espera um pouquinho, a mesa que nós temos lá em casa, um dia quebrou o pé, eu levei lá junto com o pai dele, e eu lembro que ele arrumou, está até hoje lá em casa, as cadeiras lá, quem reformou foi esse Jesus. Lá em casa tem umas cadeiras de madeira, começaram a ficar meio frouxa, aí o meu sogro agora está aposentado já, né, e está como hobby sendo um carpinteiro, então ele foi lá em casa me ajudar a colar as minhas cadeiras. Talvez alguém tenha dito assim: um dia eu levei lá uma peça lá da minha casa para esse moço. Esse aí, eu me lembro dele, ele arrumou.
as coisas lá de casa? É o carpinteiro. Talvez outro tenha dito assim: pera um pouquinho, esse aí, eu conheço a mãe dele é minha vizinha. E ele tem um irmão que chama Tiago, um outro irmão que chama José, outro irmão que chama Judas e Simão. Não é o filho da Maria? Não é o filho da Dona Maria, lá aquela senhora, Dona Maria? Eu sei quem é esse Jesus. As irmãs deles não moram aqui entre nós? E quando nós vemos aqui os nomes dos irmãos de Jesus, o primeiro deles era Tiago, um homem que depois de sua conversão tornou-se proeminente na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. A respeito de José, esse irmão de Jesus, que é o próximo a ser mencionado, não deve ser confundido com José, que está lá no capítulo 15, nós não sabemos nada dele. E os últimos deles, o próximo da lista é Judas, que escreveu o livro de Judas, e o último, Simão, que também é desconhecido. Com relação às suas irmãs, elas nunca são mencionadas por nome, mas esta familiaridade com Jesus, com a sua família, o conhecimento, o fato das pessoas de Nazaré conhecerem a sua origem, já por muitos anos, e a família de Jesus levou estas pessoas de Nazaré a olharem a Jesus com descaso, não olharem com os olhos espirituais. Quem aquele carpinteiro pensa que é? Talvez isso passou na cabeça de alguns, e se escandalizavam, diz o texto, se escandalizavam nele, e isto permitiu que estas pessoas fossem apanhadas na armadilha do pecado, da incredulidade. No pecado da incredulidade. Queridos, nós corremos um risco grandioso de ficarmos acostumados, familiarizados com o sagrado, com as coisas de Deus. Há tantos anos eu sirvo a Deus. A nossa igreja está aqui há 118 anos. A nossa, fazendo aniversário esse mês também, 94 anos, filha desta igreja. Hoje é aniversário da SAF, da Ipelapa, 99 anos. 99 anos servindo como Sociedade Auxiliadora Feminina. 94 anos servindo neste bairro. 118 anos servindo neste bairro. Nós sabemos o que nós devemos fazer, reverendo. Mas muitas vezes, por conta desta familiaridade, nós somos tomados por essa filosofia mundana, maligna, diabólica do secularismo. Isso nos afasta de olhar para Jesus da perspectiva correta. Aqui em Nazaré, nós vemos que foi produzido pelo pecado incredulidade. E nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. Eles pensaram que conheciam a Jesus, mas os seus olhos estavam cegos, eles estavam incrédulos. Outra implicação da incredulidade, queridos, é a racionalização, é a negação da sobrenaturalidade. Queridos, veja bem o que Jesus havia realizado, próximo, a quase 30 quilômetros ali de Nazaré, milagres sobrenaturais, poderosos, e agora Jesus vem para a sua cidade. Ele poderia realizar estes mesmos milagres, mas o povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias, e que tinha uma sabedoria sobre-humana, mas eles racionalizaram. De onde é que vem a ele essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada para ele? E como que ele faz essas maravilhas por suas mãos? A racionalização pelo conhecimento que tinham não deixou que eles olhassem para Jesus com os olhos da fé, para crer que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é, querido, você acredita de fato que Jesus Cristo, o nosso Redentor, Ele é o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que vem para nos redimir, para restaurar a nossa relação com o Deus da criação, com o Deus soberano?
Você crê nisso, querido? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que após a criação o homem se rebelou contra Deus e caiu em pecado, e agora precisa ser redimido. Nós temos que crer nesta verdade, querido. E se você crê nisso, você de fato deposita a sua vida nas mãos desse Jesus e confia plenamente em Deus. Porque é fácil dizer que nós confiamos em Deus, até o momento da adversidade, até o momento onde nós somos de fato testados. E para confiarmos, nós precisamos olhar para o mundo que nós vivemos, e olhar esse mundo não de uma perspectiva secularista, mas com uma cosmovisão cristã, com os olhos, com as lentes, com os óculos da fé. E este óculos é a Escritura Sagrada. É através dela que nós devemos enxergar o mundo. É ela que nos direciona, é ela que nos rege em todas as coisas da nossa vida. Na nossa relação conjugal, na nossa educação dos filhos, na nossa relação com os amigos no trabalho. Os nossos valores, eles devem ser revelados através daquilo que nós adoramos. E a questão é, o que você adora? E para você saber o que você adora, não é muito difícil. Basta olhar duas coisas: a sua agenda e a sua fatura do cartão de crédito. Onde você investe o seu dinheiro, mostra o seu coração. Onde você investe o seu tempo, mostra o que é a sua prioridade. O que você adora, meu amado? Proximidade com o sagrado não é suficiente. Não adianta você estar só próximo das coisas de Deus. Para que confiemos em Deus e vençamos a incredulidade, nós precisamos conhecê-lo de maneira íntima, pessoal. Temos um relacionamento com este Deus. Somente quando nós nos lançamos diante dele é que nós iremos conhecê-lo de fato e conhecê-lo verdadeiramente, e iremos vencer a incredulidade. Mas o texto continua, verso 4: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. As pessoas que conheciam a Jesus não creram nele. A sua cidade não creu nele. Os líderes religiosos da sua cidade não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu incredulidade. E eles não honraram a Jesus. E Jesus deixa claro que ele era um profeta, que ele era enviado de Deus e que ele deveria ser honrado, o que infelizmente não aconteceu em Nazaré. Só que essa incredulidade dos nazarenos trouxe consequências. Diz o verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Os habitantes de Nazaré rejeitaram a Jesus. E nesse aspecto, queridos, eles foram piores do que os gerazenos lá no capítulo 5, verso 17. Porque os nazarenos haviam recebido muito mais luz e muito mais privilégios, mas eles não se aglomeraram ao redor do Mestre, numa grande multidão para serem curados. Eles não trouxeram seus enfermos para serem transformados e curados, os seus doentes, em grande número. Assim, esses muito mais rebeldes, descrentes, não foram curados. E a situação ali em Nazaré, queridos, se assemelharia àquela que mais tarde viria a existir, e nós vemos lá na Ásia Menor a igreja de Sardes. Mas é interessante observar aqui que há uma doutrina do remanescente nesse texto. Corre com uma linha dourada ao longo das Escrituras esse remanescente fiel que crê no Senhor Jesus. E ali nós vemos que a situação é que alguns poucos foram curados ali na audiência em Nazaré. Como um todo o povo voltou as costas para o Senhor Jesus. A grande maioria dos enfermos continuou enferma. A grande maioria dos pecadores continuou sem perdão. E a ideia do texto aqui não é que Jesus não tinha poder ou autoridade para curar essas pessoas, para realizar milagres. Mas devido às circunstâncias
de descrença, de oposição, ele não quis fazer esses milagres naquele lugar, por conta da incredulidade. Em vez de usar a sua autoridade majestosa para coibir a posição de rebelião do povo, ele respeitou a responsabilidade dessas próprias atitudes e ações, o que os condenaria. E nós vemos na Escritura que o pecado mais grave que nós temos é a incredulidade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é não crer, é a rejeição total e deliberada da ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós vemos uma geração que virou as costas para Deus. O homem, ele é um ser religioso, meus irmãos. Ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Esses somos nós. E o homem tem duas reações frente à presença de Deus: adorar a Deus e viver em comunhão com Ele, ou blasfemar contra o Espírito. Rejeição total do Espírito Santo, vivendo para si mesmo, ou para os deuses que cria para si mesmo. O pecado da incredulidade é terrível, queridos. A incredulidade rouba do povo de Deus as maiores bênçãos. A incredulidade foi o mais velho pecado do mundo. Ela começa lá no jardim do Éden, onde Eva creu nas promessas do diabo, em vez de crer na palavra do nosso Deus. A incredulidade, queridos, manteve Israel afastado da terra prometida por 40 anos. Quem porém não crer será condenado. A incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados, pois ele leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, a fecharem os olhos para o mais límpido testemunho e ainda crer em enganadoras mentiras. Quantas pessoas estão crendo em mentiras, queridos? Quantas pessoas estão sendo ludibriadas pelo pecado, porque não estão olhando para Jesus como deveriam olhar? Em Nazaré, isso chamou a atenção de Jesus. E chamou a atenção de Jesus de tal maneira que diz a Escritura, olha só o que diz o verso 6: admirou-se da incredulidade deles. Jesus ficou admirado da incredulidade destes nazarenos. O fato dos nazarenos serem incrédulos não parou o ministério de Jesus. O fato das pessoas virarem as costas para Deus não para a obra do Senhor Jesus. E mesmo no mundo que vira as costas para Deus, corrupto, que tenta nos influenciar com essa filosofia maligna do secularismo, isto não para a obra do nosso Deus. Por isso, queridos, nós não devemos nos deixar ser tomados por essas filosofias, e devemos crer no Senhor Jesus. Olha só o que diz o texto: contudo, apesar da incredulidade, percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar, a proclamar o Evangelho. Logo depois disso, nós vemos aqui a instrução aos 12, para que eles fossem e pregassem o Evangelho. Queridos, Jesus, ele fica admirado com essa incredulidade. E tem duas coisas que deixam Jesus admirado: a falta de fé e a fé. Portanto, a minha pergunta para você é: como é que você vai reagir a isso? Sendo incrédulo? Ou tendo fé no Senhor Jesus? E assim eu creio, querido, que é importante nós observarmos algumas implicações disso que nós ouvimos nessa noite. A primeira coisa é que o meio dado por Deus para a nossa vida, para crermos em Deus, é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. Nela nós seremos levados pela ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo a crer em Cristo, a confiar em Cristo, cada dia da nossa vida, em meio às lutas que enfrentamos. Portanto, não se afaste da palavra de Deus. Nós vemos lá no Gênesis, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com o homem. Portanto, querido,
Não sei que momento você faz o seu devocional, mas tenha um tempo precioso na presença do Pai. Derrame o seu coração, adore ao Senhor, derrame as suas lágrimas, os seus lamentos, na presença do nosso Deus. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, cante hinos e salmos, porque é assim que você será cheio do Espírito Santo. Às vezes nós falamos assim: Senhor, enche a minha vida, enche a minha vida. Mas o que diz Paulo aos Efésios? Enchei-vos do Espírito. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e enchermos do Espírito. Como? Cantando entre nós salmos e hinos, lendo a palavra, louvando, adorando ao Senhor. Portanto, querido, não se afaste da Escritura. Segunda coisa, você deve se lançar confiadamente em Deus, colocando toda a sua vida diante dele. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nós somos chamados para viver em adoração, e assim nós devemos viver. Terceira coisa, querido, nós temos que olhar para este mundo com os óculos da fé, com as lentes da fé. Esta é a maneira correta de nós interpretarmos o nosso mundo. Num momento onde nós vivemos em tanta crise, tanta dificuldade, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer no Senhor Jesus e olhar para este mundo não racionalizando, e vendo o mundo como uma expressão de causa e efeito. Isso não é cristianismo, queridos. Isso não é cristianismo. Isso é naturalismo. E quanto nós somos influenciados por essa doutrina maligna. Não olharmos para o mundo da perspectiva correta. Se nós assim vivemos, nós negamos a existência de Deus na prática. E por último, querido, independente da incredulidade do mundo que nós vivemos, das pessoas que viraram as costas para Deus, nós temos que continuar firmes, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, olhando para aquilo que o Senhor Jesus tem realizado, nos perguntando por que é que o Senhor nos colocou aonde Ele nos colocou, qual é o propósito disso, porque Deus me quer no trabalho que eu estou, entendendo que você não é apenas um trabalhador ali, mas que você é um missionário do Senhor. Nós somos chamados para abençoar as nações. Nós não fomos chamados para nos ajuntar, como nós vemos lá na Torre de Babel. Vamos construir uma torre para que não sejamos espalhados. Eles estavam indo contra o propósito de Deus, que era que eles se espalhassem de fato. E Deus faz o que com eles? Os espalha. Esse é o propósito de Deus, para que todas as pessoas sejam ali ministradas pelo Evangelho e possam ouvir a boa notícia do Evangelho e possam se tornar adoradores do Senhor Jesus. Nós temos que pregar isso, queridos. Esta igreja está aqui plantada há 118 anos, com uma finalidade: ser um farol, ser um luzeiro nesta cidade. Irmãos, nós estamos aqui praticamente toda semana, indo a Cracolândia, pregando o Evangelho nesse lugar. Como nós vemos lá no Apocalipse, igreja que estava plantada no terreno de Satanás, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, no condomínio do diabo. Quem é o síndico do bairro? É o capeta, é o diabo. Só pode ser ele, porque se você já passou aqui por perto, aqui na frente, o que você vê aqui, próximo a 4, 6 quadras daqui, ali no chamado fluxo da Cracolândia, isso aqui é a antessala só. Lá é o condomínio do diabo de fato. As pessoas estão ali dominadas, escravizadas pelo pecado. Você já parou para pensar por que essa igreja está aqui hoje? Qual o propósito dessa igreja? Deus tem um propósito, queridos, para esta igreja. E Deus tem levantado esta igreja como um farol, como um luzeiro,
Eu sempre ouvi, queridos, desde que eu cheguei na Igreja Presbiteriana da Lapa, sobre a visão missionária da Igreja Unida. E a Igreja da Lapa herdou isso, que também tem muitas filhas. Entretanto, queridos, qual é o legado que nós vamos deixar? Irmãos que vieram antes de nós deixaram esse legado. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos nesta cidade. Nós estamos aqui hoje. Não é mais aqueles que já estiveram, somos nós. Meu amado e querido pastor, reverendo Jorge Alberto Canelhas, que foi pastor aqui na sua juventude, daqui a alguns anos, ele vai se jubilar. Foi um homem de Deus. Eu tenho muitas histórias para contar das visitas que fizemos juntos, dos tempos de oração que nós tivemos juntos. Influenciou muito a minha vida. Tenho dito para ele é muito mais do que um pastor ou chefe, como ele não gosta de ser chamado. Ele disse para os pastores auxiliares: não me chame de chefe. E o reverendo Mauro brinca com ele: tá bom, chefe, não chamo o senhor de chefe. Hoje eu cheguei no gabinete dele e falei assim: tudo bem, chefe? Aí ele olhou para mim: eu só estou brincando com o senhor, viu? Ele tem histórias abençoadas, mas daqui 3, 4 anos ele vai jubilar. Já se despediu do Supremo Concílio, está feliz demais com a vida do reverendo Roster assumindo a PECOM no seu lugar, depois de tanto tempo à frente da PECOM. Ele veio vibrando, dizendo para mim: o Roster foi eleito presidente da PECOM, que bênção! Mas o ministério dele, daqui a alguns anos, chegará ao fim. Já mais de 18 anos servindo o reverendo Jorge, né, Rosângela? Qual será o meu legado? Qual será a minha marca? Qual será a sua marca, onde o Senhor tem colocado você? Não deixe isso passar, querido. Não seja tomado por secularismo, por incredulidade, mas seja um homem de fé, uma mulher de fé, que prega o Evangelho e vive para o Senhor, na unção, no poder do Espírito Santo, trazendo a este mundo uma palavra bíblica verdadeira, que as pessoas estão necessitadas e ansiosas por isso. Porque infelizmente o que tem acontecido em muitos lugares é coceira para os ouvidos, mas nós precisamos de uma palavra fiel e verdadeira. Portanto, que Deus abençoe a Igreja Unida, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Unida, que Deus o abençoe, reverendo Roster, que Deus abençoe este conselho e cada um dos irmãos, para que sejam luzeiros do Senhor, neste local, nesta cidade, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.